Texto que todos nós conhecemos, desafiador para as nossas vidas, onde Jesus, após enviar os seus discípulos, no capítulo 10, a missão dos 70, as cidades que se resistiram à palavra de Deus, o regresso, a alegria dos 70, Jesus declarando algo interessante para a vida das pessoas que lhe ouviam. No capítulo 9, algo importante para a gente entender o contexto do que vamos ver nessa noite, é o fato de que os samaritanos não receberam Jesus como o Messias prometido e o rejeitaram. Jesus a si mesmo envia os 70 para pregar o Evangelho, se deparam com as cidades de Corazim e de Cafarnaum que rejeitam esse Evangelho, mas os 70 regressam animados e estimulados porque viram Deus usar as suas vidas e manifestar sua glória e poder. Nesse momento Jesus fala para os seus discípulos, exclama a Deus em oração, agradecendo porque o Senhor escondeu essas verdades dos homens que se achavam sábios e inteligentes e revelou a sua graça aos pequeninos, aos simples. De repente ele se volta para os discípulos e fala diretamente ao coração deles, no verso 23 e 24, dizendo que eles são bem-aventurados, porque os olhos deles veem as coisas que eles veem. E diz para eles que muitos profetas e reis no Antigo Testamento desejaram ver o que eles veem e não viram, e ouvir o que eles ouvem e não ouviram. Ou seja, muitos profetas e reis do Antigo Testamento desejaram ver o cumprimento da promessa do Pai, o Messias, e eles estavam diante do Messias nesse momento agora. Era algo que eles teriam que compreender e agradecer a Deus, porque eram pessoas bem-aventuradas por isso. Do verso 25 em diante, eu gostaria de chamar a sua atenção para ver o que esse encontro e essas palavras provocaram na vida de um intérprete da lei. Diz o verso 25: Eis que certo homem intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e terás vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se, porque certamente não fazia o que sabia ser verdade, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe de perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, cuidou dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei:
o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pai querido, nós queremos nos achegar diante do Senhor nesse momento e clamar ao Senhor para que tu uses de graça com as nossas vidas, desvendando os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua lei e da tua palavra. Senhor Deus, desafia-nos a viver uma vida de acordo com a tua vontade e o teu querer revelado em tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, e capacita-nos a viver aquilo que sabemos ser verdade na nossa vida prática, na nossa vida como igreja. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a proceder de forma tal em nosso comportamento e vida, que o Senhor tenha prazer em nós, teu povo. Nós pedimos a tua direção, nós pedimos que o teu Espírito possa falar ao nosso coração e aplicar essa palavra que Ele mesmo inspirou, iluminando a nossa mente para compreendermos a tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, nesse momento as nossas vidas e derrama graça sobre a tua igreja nessa noite. É o que te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Então, o texto é desafiador e nos chama a atenção para alguns detalhes aqui que eu gostaria de que você observasse comigo. Primeiro, como falei, é interessante notar que Jesus havia há pouco sido rejeitado pelos samaritanos. Agora envia os 70 para a missão de pregar o Evangelho. Esses homens voltam, foram rejeitados na cidade de Corazim e de Cafarnaum, mas voltam com um coração satisfeito, porque apesar da resistência ao Evangelho, Deus manifestou graça e poder, e pessoas foram alcançadas para o Evangelho e o reino de Deus. Eles voltam contando das bênçãos, com um coração cheio de entusiasmo e alegria. Jesus diz para eles que eles não deveriam se entusiasmar necessariamente pelos sinais de poder que Deus operou através da vida deles, mas que eles deveriam estar animados e felizes e excitados, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Após isso, Jesus passa então a dizer que eles são homens especiais, que eles são pessoas bem-aventuradas, porque muitos no passado anelaram, desejaram ver o que eles veem e não viram. Muitos morreram e partiram sem ver a promessa do Pai ser realizada na vinda do Messias. E eles ali ouviram e viram. O apóstolo João chega a afirmar que eles chegaram a pegar e a apalpar no verbo da vida, e isso era alguma coisa magnífica. Deus cumpriu sua promessa, o seu Filho encarnou, assumiu forma humana, juntou-se a nós, viveu entre nós, e isso é o que motivava de fato a vida de João, seguindo a orientação de Jesus aqui. Mas uma pessoa, um intérprete da lei, um dos fariseus, estavam ali por perto, e vendo Jesus falar isso aos seus discípulos, se colocando como sendo o Messias prometido e o cumprimento da promessa do Pai, foi provar Jesus e aproximou-se dele, levantando questões teológicas, perguntando para ele: que farei, mestre, para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: o que está escrito na lei sobre isso? Como você interpreta a lei de Deus, visto que você é um teólogo, um doutor da lei? E o homem responde a Jesus de forma muito precisa e muito acertada. Ele resume, de fato, todo o ensinamento e toda a revelação de Deus, onde Jesus, noutra ocasião, já havia afirmado isso para os seus discípulos, que toda a lei e os profetas se resume neste único mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume, isso sintetiza toda a lei e os profetas. Esse é o espírito da lei, esse é o espírito da revelação, o amor do homem a Deus, e o amor do homem, em consequência, ao próximo, ao semelhante, criado à imagem desse Deus, e o amor do homem a si mesmo, né? Porque ele é criação desse Deus maravilhoso.
Isso, de fato, resume toda a lei e os profetas. E aquele intérprete da lei sabia dessas verdades, respondeu corretamente. E Jesus diz para ele exatamente isso: respondeste de forma precisa, de forma correta. Então faze isto que você sabe ser verdade e você terá a vida eterna. Você terá vida. Mas aquele homem, diante dessa simples colocação de Jesus, e que essa simplicidade de Jesus colocou a sua incoerência em exposição, porque ele sabia a verdade, mas não agia de acordo com essa verdade. O seu conhecimento era apenas teórico, alimentava a sua vaidade intelectual ou acadêmica, ou religiosa, mas não se mostrava na prática do seu cotidiano e vida. E diz o texto no verso 29 que ele, por causa disso, querendo justificar essa incoerência, ele diz, ou ele teologiza, ele teoriza, ele, como é que se diz no campo acadêmico, ele problematiza a situação, dizendo: quem é o meu próximo? Para que eu possa então viver isso na prática da minha vida. Jesus então lhe conta uma parábola que é desconcertante, conta uma parábola que vai de encontro ao conceito social e relacional dos judeus com relação aos samaritanos. Traz de volta um problema que nunca se apagou ou se aquietou de forma definitiva no coração da nação de Israel. Os samaritanos foram no passado as 10 tribos que se perderam, que se misturaram com outros povos. Deus, quando levantou um povo e chamou um povo para ser o povo de Deus, quando Deus manifesta essa promessa a Abraão, quando Deus refaz essa promessa aos filhos de Abraão, e quando chega ali em Jacó, onde Deus transforma a vida de Jacó, lhe dando um novo nome, Israel, e de Israel faz nascer 12 filhos, que seriam a base da nação de Israel, as 12 tribos da nação de Israel, do qual Deus manifesta graça, favor, no decorrer da história do Antigo Testamento. Há um momento em que, após a morte de Salomão, o rei Salomão, esse reino se divide. Os filhos de Salomão brigam pela coroa, pelo poder. E o resultado é triste. É a divisão da nação de Israel em 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, 10 tribos se juntaram, se rebelaram contra o filho mais velho de Salomão e criaram o seu próprio reino, tendo como capital a cidade de Samaria. O reino do sul ficou somente 2 tribos, Benjamim e Judá. E continuaram como capital Jerusalém. No decorrer dos anos, esses reinos, em maior ou menor grau, se desviaram da palavra de Deus, a ponto de o reino do norte se desviar tanto, se distanciar tanto, esfriar tanto a sua fé, que Deus levanta um povo ímpio para julgar o reino do norte. Os assírios vêm, conquistam o reino do norte, matam os homens, violentam as mulheres e geram nelas filhos. E nasce um povo agora misto, do qual o reino do sul começa a dizer que a nação de Israel, o reino do norte, não é mais povo de Deus, porque quebrou o mandamento se misturando com outros povos. E de fato, essa tática política de dominação dos assírios descaracterizou o reino do norte como nação de Deus, como nação de Israel. Por isso você vai encontrar, quando o contexto do Novo Testamento surge, ali eles são chamados mais objetivamente dos judeus, porque de Judá vinha a promessa do Messias, viria da tribo de Judá aquele a quem resgataria todas as coisas. Jesus então levanta um problema, ele instiga o coração daquele judeu, intérprete da lei, fariseu, que vem testá-lo, e conta então essa parábola dizendo:
Você quer saber de fato quem é o meu próximo, para que eu possa fazer bem a ele e amá-lo como a mim mesmo? Deixa então lhe contar uma história. Certo homem descia de Jerusalém, era um judeu, e ia em direção a Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores. Ele foi roubado com tudo que ele tinha, e ele foi muito machucado por aquelas pessoas que lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se e foram embora com todos os seus pertences, deixando o homem quase morto. E esse homem quase morto, tendo sido afetado por essa violência social, que não é uma exclusividade nossa nos nossos tempos, diz o texto que casualmente descia por aquele mesmo caminho de Jerusalém a Jericó um sacerdote, um homem de Deus, um homem responsável por conduzir o povo na religião de Israel. E esse homem que descia por aquele caminho, vendo o homem caído, evita se aproximar e passa de largo, de longe, não querendo se envolver, não querendo saber o que aconteceu com aquele homem, vendo caído ali, ferido e quase morto. Passa de largo, diz o verso 31. Semelhantemente, ou da mesma forma, um levita, um homem também consagrado à religião de Israel, um cantor do templo, passa, desce de Jerusalém a Jericó, vem por aquele mesmo caminho, e vendo o homem caído, ferido e quase morto, precisando de socorro e ajuda, também tem a mesma atitude do sacerdote que passou há poucos instantes por ali. Passa de largo, não querendo qualquer tipo de envolvimento. Mas, verso 33, certo samaritano, ou seja, uma pessoa que não é dedicada às coisas de Deus, uma pessoa que é tida pelos judeus, pelo sacerdote, pelo levita e pela tribo de Judá como alguém indigno, né? Vem se aproximando, seguindo o seu caminho. E é interessante o texto que nos casos anteriores do sacerdote e do levita, diz que primeiramente eles veem a situação e evitam o envolvimento. Eles passam de largo, passam longe, para que o seu coração não sinta o que os olhos verão, como diz o ditado popular. Não quer envolvimento, não quer saber da situação, para não ter que se comprometer. Esse é o fato. Evitam conhecimento, né? Mas o samaritano, uma pessoa considerada pelos judeus como pessoa indigna, como pessoa desviada de Deus, seguia o seu caminho e passou-lhe perto. Ou seja, viu a situação e aproximou-se. Diz o texto que após passar perto, ele vê o quadro, ele vê o dano que causaram aquele homem, ele vê a situação de vulnerabilidade daquele homem, e ele se compadece daquele homem. Então, os outros veem e passam de longe. O samaritano se aproxima, verifica a situação, vê que o homem de fato precisa de socorro e se compadece da situação daquele homem. Se compadecer ou ter misericórdia é se colocar na condição da outra pessoa. A Bíblia diz que misericordioso é aquela pessoa que se coloca na pele do outro, que se imagina na situação do outro. E Jesus disse certa vez que nós deveríamos tratar as pessoas da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratados. Numa situação de desvantagem,
que eu me encontre como eu gostaria de ser tratado pelos outros. Jesus diz: trate os outros dessa forma como você gostaria de ser tratado. E aquele samaritano, uma pessoa tida como indigno, tida como desviado, Jesus usa isso para mostrar para os judeus, para mostrar para aquele intérprete da lei, que a religião verdadeira não é uma religião apenas que se acomoda ou que se sente satisfeita apenas com a definição correta, mas com a prática correta. Os meus conceitos e os valores que eu creio precisam mover o meu comportamento e transformar o meu comportamento. Aquele homem passa de perto ou se aproxima, aquele homem verifica a situação e aquele homem se compadece. E a partir disso, ele faz uma coisa que todos nós precisamos fazer: se envolver. Jesus diz para o intérprete da lei que o questiona acerca de o que ele deve fazer para ser salvo. Jesus diz: olha, observe o que a lei diz, como é que você interpreta essa lei? E ele então precisamente resume, tira a essência de toda a revelação de Deus com o mandamento do amor, amor a Deus, amor ao próximo, amor a mim mesmo. E ele diz: vive isso e você terá vida eterna, pratique isso. E agora, aquele homem samaritano que não tinha absolutamente nada com o povo de Israel, que se julgava exclusivo e povo de Deus, aquele homem, diz o verso 24, se achega e cuida do ferido, de imediato presta-lhe socorro, cuida dos seus ferimentos, aplica-lhe óleo e um pouco de vinho, colocando sobre o próprio animal, leva-o para uma hospedaria e trata dele. A ideia é que ele passou a noite cuidando daquela pessoa, dos seus ferimentos, observando o seu estado. Não é? Se a gente pudesse colocar no nosso próprio contexto, não seria o animal, mas o nosso carro, que a gente não teria constrangimento nenhum de melar os bancos com o sangue daquele homem. Levaria aquele homem para ser cuidado numa clínica, num hospital, num local de primeiros socorros? Passaria um cheque de calção para que ele fosse atendido de forma digna? Vigiaria por ele à noite? E se os nossos negócios e compromissos exigissem que a gente seguisse viagem, chegaríamos não só para se envolver com a situação da pessoa, mas para se comprometer com a necessidade dele. Diz o verso 25, que no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais disso que eu te dei, eu vou te pagar quando voltar. Ele ia de Jerusalém a Jericó e voltaria de Jericó a Jerusalém, e se compromete. 2 coisas aqui no texto nos mostram ou nos chamam a atenção, ou 3 coisas aqui então. Primeiro, o interesse do samaritano, que vê a situação de uma pessoa desfavorável e não passa de longe. Ele se aproxima, ele chega perto. Há o interesse. O amor de Deus move os nossos corações pelas outras pessoas criadas à sua imagem e semelhança. Isso é um fato que a gente não pode deixar de observar. Precisamos ter em nosso coração os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Isso é mandamento da palavra de Deus. Certa vez, Tiago tentou responder a essa mesma pergunta, não com relação ao que devo fazer para herdar a vida eterna, mas o que é de fato uma religião verdadeira? O que é de fato uma religião que agrada a Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Tiago não está pensando aqui na declaração de fé ao responder essa pergunta, mas ele está pensando na prática dessa fé declarada.
E ele diz lá no capítulo 1 da carta que ele escreveu à igreja, da carta apostólica de Tiago, no verso 27, ele diz algo que todos nós conhecemos aqui. Ele diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar ou assistir os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago está pensando numa questão prática da vida. O que é uma religião de fato que agrada a Deus? E ele diz: a religião verdadeira que agrada a Deus, sem mácula e pura, é a assistência àqueles que passam tribulação nessa vida, e o cuidado de guardar-se a si mesmo incontaminado com o mundo. Naquele período, as pessoas necessitadas de fato, ou as pessoas desamparadas, como nós vimos hoje também pela manhã, eram famílias que perderam o mantenedor, pessoas que não tinham condições de sobreviver, porque o contexto social e financeiro da época e econômico não lhes dava oportunidade. As mulheres não trabalhavam, não podiam trabalhar. E agora, uma vez viúva, tinha os filhos para sustentar, sem possibilidade de trabalho. E aqui eram essas pessoas de fato, os sem teto, ou os sem sustento. E Tiago diz que a religião cristã verdadeira, levada às suas consequências, é o amar ao próximo, criado à imagem de Deus. É o colocar o princípio na prática. É entender que deve haver na minha vida a mesma motivação que houve também em Cristo Jesus. Como é que Jesus Cristo lidava ou se comportava com as multidões incrédulas? Qual era o sentimento do coração dele para com relação a essa gama, essa massa de pessoas perdidas? Diz o texto lá em Mateus capítulo 9, que isso era algo que inquietava o coração de Jesus. Lá nos versos 35 a 38 do Evangelho de Mateus, diz o texto que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O texto nos mostra uma urgência. Jesus sentia essa urgência e por isso ele percorria todas as cidades para ensinar às pessoas a verdade de Deus, para pregar e anunciar o evangelho do reino e para curar as pessoas nas suas doenças e nas suas enfermidades. E diz o verso 36, que vendo ele as multidões perdidas, incrédulas, necessitadas do conhecimento da graça de Deus, por causa disso, fragilizadas com suas enfermidades e uma vida indigna e subhumana. Qual era o sentimento de Jesus ao ver essas pessoas? Diz o verso 36, que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o sentimento de Jesus com relação à humanidade perdida. É esse Jesus que se assenta no monte olhando para Jerusalém, que o rejeita e chora o futuro, o estado e a situação de Israel e do povo de Deus. Ele lamenta e diz: quantas vezes eu quis acolher vocês e vocês não quiseram. Aí a Bíblia nos diz que deve haver na minha vida o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu preciso ter interesse pelos perdidos. Eu preciso amar essas pessoas porque elas carregam nelas a imagem de Deus. A religião verdadeira, diz Tiago, não é somente eu me guardar de ser contaminado pelas impurezas desse mundo, mas assistir e socorrer necessitados, assim como Jesus. Isso agrada e é aceitável a Deus. Então Jesus, ao olhar essas multidões, se compadecer delas,
vê-las aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, vulneráveis à ação do lobo, de Satanás e dos predadores, se volta para os seus discípulos no verso 37, se dirige a eles dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, que mande pessoas com esse coração interessado e compadecido com as multidões aflitas e exaustas, sem direção e sem pastor. Por isso a urgência de Jesus de percorrer as cidades, de ensinar o evangelho do reino, de pregar isso e de assistir as pessoas nas suas necessidades. É a esse Deus que nós fomos chamados a imitar, a seguir. É Ele que é o nosso modelo e o nosso referencial. Precisamos inquietar o nosso coração para ter na nossa vida os mesmos sentimentos que é no coração dele. Eu preciso me perguntar essas coisas. Qual é a atitude que invade o meu coração ao observar um mundo perdido, sem Deus? Ao observar as pessoas cada vez mais se atolando no pecado? Geralmente o nosso sentimento é o sentimento dos apóstolos imaturos, que chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quer que a gente rogue ao Pai para Ele mandar fogo do céu sobre eles? E o Senhor dizer para eles: vocês ainda não entenderam que eu quero a misericórdia. Jesus então nos ensina nesse texto de Lucas capítulo 10 que precisa haver da nossa parte interesse, que precisa haver da nossa parte envolvimento. Não é somente olhar para a necessidade das pessoas, mas se envolver com a necessidade dela. O samaritano que seguiu o seu caminho passou de perto, mostrou interesse, revelou interesse, averigou necessidade. Vendo ele a situação, compadeceu-se, chegou perto, cuidou dos ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou o homem, depois do primeiro socorro, sobre o seu animal, levou ele a um lugar onde ele podia ser melhor tratado, ficou com ele, velou por ele à noite, e no dia seguinte, tendo que prosseguir sua viagem, ele se compromete financeiramente, né? Ele não só se interessou, ele não só se envolve emocionalmente, mas ele se compromete financeiramente e economicamente com a necessidade daquele homem. Ele tira dinheiro do bolso, ele coloca uma calção, ele entrega ao hospedeiro o dinheiro para que ele cuide daquele homem. E se alguma coisa você gastar além disso, eu vou te pagar, eu vou te indenizar quando voltar. Pessoas que vivem de fato uma religião verdadeira e que satisfaz e agrada a Deus na prática de suas vidas, são pessoas que têm interesse pelo perdido, são pessoas que se envolvem com a situação do perdido, são pessoas que se comprometem com isso. E Jesus pergunta então àquele homem: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E ele responde: o que usou de misericórdia para com ele. Acho que essa resposta tem um quê de constrangimento, né? Porque Jesus está falando para um judeu, dizendo que um certo samaritano agiu dessa forma, enquanto outros judeus, um sacerdote e um levita, evitou, não se interessou, não se envolveu, nem se comprometeu. E não é essa a religião que agrada a Deus, não é isso o que ele havia respondido de forma correta, que para ser salvo, a pergunta que ele levanta para Jesus, testando Jesus: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Jesus: observe o que diz a lei, como é que você interpreta a lei? E ele então acertadamente diz que a lei e o seu sentido se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. E ele diz: faça isso e você terá a vida eterna, você cumprirá, você entendeu, mas viva isso. E então, quando ele procura conjecturar com Jesus, desviando desse foco da prática, do comprometimento com aquilo que ele sabe ser verdade, ele é confrontado com essa história. Um judeu,
alguém que conhece essa verdade, alguém seu, semelhante a você, mesmo conhecendo a verdade, passou de longe e não se envolveu. Mas alguém a quem você julga indigno, desviado, foi alguém que praticou aquilo que você não praticou, sabendo o que você devia fazer. Tiago trabalha isso na sua carta, que não adianta uma religião, mesmo que professa de forma correta, mas não vivida na prática, que a salvação ou uma fé verdadeira, uma pessoa regenerada, não é uma pessoa apenas que crê nessas verdades, mas que vive aquilo que crê. O nosso fundamento como uma denominação protestante é exatamente essa, de dizer que a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Conhecer essa palavra e praticar essa palavra, viver essa palavra. E quando nós estamos aqui celebrando 30 anos de vida de um projeto social da nossa igreja, louvamos a Deus porque o Senhor tem levantado no nosso meio pessoas e a própria igreja para se envolver com isso. Vivemos numa cidade tremendamente violenta, tremendamente desigual, onde uma massa de população pobre e carente existe. E por que Deus fez surgir uma igreja aqui? Evidentemente para avançar o reino, para pregar essa verdade, mas sobretudo para viver aquilo que a gente prega. Para ser uma igreja comprometida, uma igreja interessada e uma igreja envolvida no contexto pelo qual a gente vive. É esse contexto social, é esse desafio que nos é imposto. E nós não podemos passar desapercebido a isso. Nós não podemos passar de largo, como se essas coisas não tivessem à nossa porta. Nós não podemos perder a sensibilidade de ver todos os dias pessoas debaixo das marquises dos viadutos, crianças cheirando cola nos sinais, e fazermos de conta que isso é a coisa mais normal da nossa vida, porque isso não é normal. Isso é a consequência de uma sociedade longe de Deus, envolvida no pecado. Isso é consequência do egoísmo, de uma má distribuição de renda, de uma falta de investimento na educação e na formação. Nós vimos aqui testemunho de um jovem e o testemunho escrito de pessoas que foram alcançadas ou atingidas por um trabalho como o de Filadélfia. E que hoje há dessas pessoas alcançadas ministros do Evangelho, que deveria ter um testemunho aqui dele, né? Há pessoas que chegaram a fazer pós-graduação numa USP, fruto de um trabalho desse. Gente que não tem esperança alguma, se não houver uma ação da igreja para lhes dar esperança, para lhe levar aquela única coisa que pode transformar um homem numa situação indigna, numa pessoa digna na vida. Porque o Evangelho não somente resgata a alma do homem da condenação, mas resgata a vida dele da indignidade e lhe empresta dignidade. É disso que Jesus está falando para aquele homem. Que a verdadeira religião levada à prática se interessa pelo sofrimento e a dor do outro, se envolve, se compadece com a situação do outro e se compromete com a situação do outro. Qual desses três parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E aquele judeu, constrangido, responde: não o samaritano. Porque não é mesmo o samaritano aqui. Não depende da situação de etnia, cultural ou social. Depende de fato do homem que usa de misericórdia para com o outro. E ele diz para aquele homem: vai, procede tudo de igual modo. Ou seja, viva o que você sabe ser verdade. Coloque em prática da sua vida isso. Porque a religião verdadeira para com Deus é não somente se guardar contaminado do mundo, mas assistir os necessitados. É olhar para as multidões perdidas e se compadecer delas. E o texto que Joselita citou aqui no seu testemunho, quando foi feito isso, evidentemente,
foi feito com a intenção de que ela participasse desse momento, mas Deus a chamou antes disso. E ela cita o Evangelho de Marcos, que acresce uma coisa que os outros evangelhos não acresceu. Jesus vai para a casa de Lázaro, de Maria e de Marta, e Maria guardou um bálsamo valioso, comprou um presente especial, porque ela queria receber Jesus com hospitalidade, queria que ele se sentisse acolhido na sua casa. E quando ele chega com seus discípulos e senta, como de costume, numa casa que recebe com hospitalidade, ela vai lavar os pés dos discípulos, inclusive de Jesus. Mas em Jesus, ela abre aquele bálsamo precioso e passa em Jesus. O perfume tomou toda a casa. E houve alguns dos discípulos, João diz especificamente um, Judas, que criticou aquela atitude dela, dizendo: como é que se gasta tanto dinheiro numa coisa tão fútil? Podia pegar esse dinheiro, que valia muito aquele perfume, e dar aos pobres. Jesus repreende essa atitude, dizendo: não a repreendas por fazer isso, porque ela está prevendo o meu sacrifício. E diz para eles que os pobres vocês sempre terão com vocês, e vocês farão bem a eles, né? É isso que diz o Evangelho de Marcos. Sempre haverá pessoas necessitadas, é o que Jesus está dizendo. E sempre haverá uma atitude que ele espera da igreja com relação a trazer à sociedade, ao homem, dignidade. Se interessar. Não viver na nossa zona de comodidade. Como se a gente não quisesse chegar perto das carências, das mazelas da nossa sociedade. Muitas vezes, o que acontece comigo e com você é exatamente isso. Nós passamos de largo, porque não queremos ver. Porque não queremos ter o nosso coração, a nossa consciência incomodada. Porque preferimos não mostrar interesse, para não haver envolvimento e compromisso. Mas o Senhor disse que a verdadeira religião é se envolver, é se interessar, é se comprometer, é ter o mesmo sentimento em nós que houve também em Cristo Jesus. Pois vendo as multidões, ele se compadecia delas e agia ao favor delas. Que Deus nos desafie, que Deus nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração uma oração de gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos tem concedido de nos envolvermos com projetos sociais como o Instituto Filadélfia, mas fazemos muito pouco ainda. Poucas pessoas conhecem de fato o Projeto Filadélfia, ou o Projeto Barnabé. Poucas pessoas da nossa igreja conhecem. Esses dias, surpreendentemente, uma pessoa aqui leu num boletim que a igreja estava fazendo uma campanha para ajudar uma instituição, e depois, quando soube que havia o Filadélfia e o Barnabé na igreja, disse: gente, como é que é isso? A igreja está se mobilizando para ajudar uma instituição que não tem esse comprometimento da mensagem do Evangelho, que tem até uma outra inclinação religiosa que não é o Evangelho de Jesus, e nem se envolve ou nem conhece projetos que a igreja se envolve. Existem essas contradições e incoerências entre nós, né? O pastor Wildo, lá de Anápolis, esteve aqui conosco há um tempo atrás, passou até muito doente, quase morre, mas está bem já, graças a Deus. Começou um trabalho na adolescência, porque não conseguiu passar de largo ao ver a necessidade das pessoas mendigas que viviam na rua, naquela região do Centro-Oeste. E hoje lidera e conduz um trabalho reconhecidamente pelo próprio Estado brasileiro, a ponto de ter chamado a atenção da sociedade de um programa como o Jô Soares o chamar lá, para falar com ele sobre isso. Então, quando vem aqui na igreja,
se dispôs a falar, e quando tomou conhecimento, né, que a igreja tem projetos como o Barnabé e o Filadélfia, disse: pastor, não vou nem fazer nenhum tipo de apelo, comprometimento, porque eu acho que a igreja deveria primeiro investir na casa dela. Então temos um desafio pela frente, que nós precisamos compreender o que Jesus falou para a gente. Projetos sociais como esses não são projetos temporários, por causa de um princípio claro que Jesus deixou: os pobres sempre existirão, necessidades nessa área social sempre existirão. É diferente de plantação de uma igreja. A gente investe numa igreja para plantar uma igreja em determinada cidade, e ela vai chegar um momento que ela vai ter autonomia para andar com seus próprios pés e fazer isso com outras pessoas. Mas um projeto social é diferente, não funciona assim. A gente não pode plantá-lo para ele ganhar autonomia tal a ponto de sobreviver. Não é uma igreja local. E precisamos refletir sobre isso de forma objetiva como igreja, para que não incorramos no que Tiago falou no capítulo 1, verso 27. A prática de uma religião que agrada a Deus é o cuidado de se guardar incontaminado com o mundo, mas também o assistir, o se envolver, o se interessar, se comprometer com a necessidade dos que têm necessidade. Que Deus abençoe a nossa vida como igreja, que nós possamos louvar a Deus por projetos como esse, que Deus nos desafie a chegar mais perto, a conhecer melhor, para poder haver envolvimento da nossa parte, para poder haver um maior comprometimento por nossa parte com esse projeto. Vamos orar a Deus, vamos buscar a presença do Senhor. Eu queria que você pudesse sondar o seu coração e aplicar essas verdades à sua vida de forma particular. Como tem sido sua atitude com relação a esse ponto específico? Até onde vai a prática da nossa religião? Até onde nós não somente temos a palavra de Deus como base e fundamento da nossa fé, mas também da nossa prática de vida? Que Deus possa derramar graça sobre os nossos corações. Vamos orar a Deus, meus amados. Vamos nos colocar na presença dEle nesse momento agora. Pai querido, Tu conheces bem a Tua igreja, Tu conheces bem a nossa vida, Tu conheces bem o nosso coração. Tu sabes, ó Senhor Deus, que a nossa natureza humana, ela tem tendências ao egoísmo. Nos sentimos muito bem à vontade pelo fato de termos a plena convicção e certeza de que o Senhor já pagou o preço das nossas culpas naquela cruz, que somos salvos, que estamos justificados diante do Senhor, que não há mais sobre nós nenhuma condenação, que todos os nossos pecados foram pagos naquela cruz pelo nosso Salvador, que o seu sacrifício é suficiente. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, porque se o Senhor não agisse a nosso favor, vendo a nossa carência e a nossa miséria, estaríamos perdidos, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu favor, porque sendo rico, Te fizeste pobre, Jesus, por amor a cada um de nós. Nós somos muito gratos ao Senhor por isso. Nos ajude, nos ensine a ter na nossa atitude de vida esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor Deus, a da mesma forma que fomos agraciados pelo Teu favor, a estendermos essa graça a outras vidas também, que precisam desse favor do Senhor, ao homem perdido, pecador, ao homem na sua mazela, na sua miséria, Senhor Deus. Use a nossa vida como extensão dessa graça para alcançar o perdido, para que ele veja em nós a misericórdia do Senhor, para que ele veja em nós o interesse do Senhor pelo perdido, para que ele veja em nós a compaixão do Senhor pelo homem perdido, para que ele veja em nós o compromisso do Senhor em sacrificar a vida do Teu próprio Filho por amor ao homem. Pai amado, que as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus, que possa ser lapidado em nosso caráter
o caráter de Cristo Jesus. Age na nossa vida assim, Senhor Deus, para que a nossa religião não seja falsa, não seja uma religião egoísta, que não circunde só numa área de comodidade para as nossas vidas, mas que a gente se envolva, que a gente se comprometa, assim como Jesus falou aos seus discípulos: da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vos envio. Senhor Deus, temos consciência de que fomos enviados pelo nosso amado Salvador para manifestar o Teu amor e o Teu favor ao mundo perdido. Usa as nossas vidas, ó Senhor Deus, para impactar esse mundo e para resgatar aqueles que são Teus. Nós agradecemos ao Senhor, porque nos dás o privilégio de sermos instrumento dessa graça, de alcançarmos outras vidas, de trazer a outros esperança. Queremos, ó Pai amado, nos interessar, nos envolver e nos comprometer com isso, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, para que vidas sejam salvas e ganhas para o Teu reino, para que arrastemos o homem da indignidade e do pecado e transportemos ele para o reino do Filho do Teu amor. Usa nossas vidas para isso, Pai. É a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que vivemos de forma egoísta, perdoa, Senhor Deus, a falta de interesse e de envolvimento. Não queremos mais passar de largo, queremos nos aproximar, queremos ver, queremos nos compadecer, queremos nos envolver, Senhor, queremos nos comprometer com o Teu reino. É a nossa oração e o nosso desejo, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Pai amado, amém. Que Deus nos abençoe, derrame sobre nós sua graça e favor. Gostaria que vocês ficassem de pé e que pudéssemos ser despedidos com a bênção dos apóstolos, ou a bênção de Arão, a bênção araônica, pelo pastor Kleiber. Ele vai nos despedir com a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Ele sobre vós levante o seu rosto, abra um largo sorriso de graça e vos dê paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.